Vídeo rápido e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele vídeo raiz. Vamos falar da Sanepar, falar dos resultados, fazer análise fundamentalista, calcular preço teto e preço justo e comentar também sobre dividendos, falar sobre dividendos da Auren e também os dividendos da Cosan. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Auren, que está cotada hoje a R$ 8,90, e foi perguntado se ainda faz sentido, se ainda vale a pena investir nas ações da empresa por conta do alto dividendo. A Auren sempre foi uma empresa que remunerou muito bem, a gente chegou até ela pagando 16%, 17% de yield, só que hoje a situação já é um pouco diferente. A expectativa é de que ela só volte a pagar bons dividendos a partir de 2028 ou talvez até 2029, então a gente tem um longo caminho para que ela volte a pagar aquele grande dividendo, uma remuneração acima de 2 dígitos, e muito provavelmente o novo normal dela deve ser de pagamento bem baixo. Quando a gente olha as recomendações, por exemplo, a grande maioria de manutenção e venda e o dividend yield projetado para 2025, ele fica bem distante daquela remuneração de quase 20% que a empresa um dia chegou a pagar. A gente tem expectativa de 3%, 3,7%, uma das mais otimistas, e pagamentos de 1 até 2% de dividend yield. Eles trazem, inclusive, na recomendação dessa matéria, onde é perguntado se vale a pena ou não investir nas ações da Auren, o consenso é de que a Auren hoje não vale a pena como investimento. Eles inclusive usam a palavra furada, que é uma palavra um pouco forte. A gente não sabe se a empresa a partir de amanhã vai disparar e voltar a ter uma melhor performance. Outra que sofre por um motivo bastante parecido é a Cosan. As duas empresas são extremamente alavancadas. A Auren, no resultado dela agora, tem uma alavancagem muito acima de patamares normais, e isso é algo que acontece com a Cosan também, que no comentário rápido, hoje a empresa cai 5% e ela está oficialmente na casa dos R$6, custando R$ 6,94. Ela levou um dia a mais do que a semana passada, eu tinha comentado, e até sexta-feira ela deveria entrar na casa de R$6. Então são duas empresas com uma dívida muito elevada, e para lidar com toda essa dívida, um dos primeiros movimentos que toda empresa faz é cortar a remuneração do sócio, e o dividend yield atual da Auren ele já é de 4%, então eu não acredito que mesmo com toda essa queda na cotação, elas voltem agora a pagar um bom dividendo. No caso da Cosan nem se fala, eu sempre trouxe que ela não é uma boa pagadora de dividendos, é só olhar a remuneração histórica e fica na casa de 3%. Então 3% de dividend yield é o que muita gente deveria ter olhado para ela antes de fazer mudança e migração, antes de seguir movimentos de mega investidores. A empresa nunca teve um bom histórico de pagamento, então as duas são empresas em recuperação, e talvez na questão oportunidade de preço, talvez faça algum sentido. Já na questão dividendos, quem gosta de ser remunerado, quem gosta de ver o dividendo pingando na conta, a tendência é que realmente elas paguem muito pouco dividendo e por um tempo considerável daqui para frente. Fora isso, falar da Sanepar, uma análise completa da empresa, olhar para o resultado e para os valores e múltiplos atuais. A Sanepar que no período retornou mais de 3.600% contra um retorno de apenas 343% do Ibovespa, que é o principal índice brasileiro, e quem aportou R$1.000 na empresa, além de retornar 10 vezes mais do que o índice, transformou esse aporte inicial em quase R$40.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Nos destaques financeiros da empresa, a receita líquida cresceu, o EBITDA cresceu e o lucro líquido cresceu, um crescimento muito forte nesse trimestre, acima de 13%, o volume de barragens também está muito bom, todos eles em 100%, então a gente deixa aquela preocupação de falta de chuva e de baixo volume de lado. Então a receita cresceu 4,7% na comparação anual com o quarto trimestre de 23, o EBITDA e a margem EBITDA melhoraram, o EBITDA cresceu 5% na comparação anual e o lucro líquido e margem líquida também. O lucro cresceu 13% e a margem líquida saiu de 21,5% para mais de 23% nesse trimestre. E outra notícia bastante positiva foi o controle de custos da empresa nesse balanço. Teve uma variação de só 4%, o que ficou abaixo de índice de inflação, ficou abaixo do crescimento da receita e ficou bem abaixo tanto do EBITDA quanto do resultado final. No ano todo, o ano fiscal fechado de 2024, a receita líquida da empresa cresceu quase 9%, o EBITDA
EBITDA cresceu quase 4%, o lucro líquido cresceu 3% e do lado negativo, os custos de despesas, aqui a gente fala de 2024 todo e nos outros trimestres, eles ficaram bastante acima do esperado. Só que a gente tem uma outra notícia positiva. O CAPEX da empresa, e a Sanepar ela vem investindo muito por conta das metas de saneamento, por conta de regulação, e o investimento nesse ano ele teve uma pequena queda, isso acaba ajudando o resultado final da empresa. E a alavancagem também ficou estável, a dívida cresceu, a gente já vai ver os números, só que o EBITDA também cresceu. Então essa relação de dívida líquida versus EBITDA, ela era de 1,6 em 2023 e fechou 2024 com a mesma relação de 1,6 vezes. E quando a gente pega todos esses números e olha o resultado consolidado, a Sanepar trouxe números muito bons, com só um ponto de atenção, e esse ponto não é para normalizar, não são não recorrentes, e a gente já vai falar um pouco sobre isso. A receita líquida cresceu 5%, o resultado líquido a gente viu que cresceu mais de 13%, o EBITDA cresceu, o EBIT que vem antes também cresceu, e em todas essas linhas a gente vai ter vários pontos que contribuem para o resultado final da empresa, e nenhum deles chama atenção, até mesmo provisões para processos cíveis, trabalhistas, ambientais, que chamaram atenção em outros balanços, eles vieram melhores nesse trimestre, mas o que chama atenção mesmo ainda é serviços de terceiros. Num comentário rápido, todo mundo que analisa o balanço dela normaliza esse crescimento, fala que é por conta de investimentos, por conta de contratações, obra, CAPEX, tudo isso está realmente embutido dentro da parte de terceiros, mas tem uma parte que não aparece, que a Sanepar ela vem fazendo um trabalho muito forte em diminuição de pessoal. Toda empresa que busca ganho de eficiência, ela trabalha em cima do headcount, e eu falo isso como alguém que trabalha na área, lidando com headcount e remuneração em toda a minha carreira, e os números que foram levantados é que ela está substituindo alguns postos de pessoal próprio por pessoal de terceiro, e se isso de fato estiver sendo feito, não adianta buscar melhoria na quantidade de pessoal se o seu custo de terceiros ele cresce em um ritmo muito acelerado. Isso daqui praticamente dobrou em um intervalo de 24 meses. Então, serviços de terceiros vem sendo normalizado há muito tempo, tanto pela empresa, quanto para quem cobre, quanto para quem investe, quanto para quem faz vídeo da empresa, só que isso não é normal. Isso tem não recorrente de contratação, investimento e CAPEX sim, só que tem também essa troca de headcount próprio para serviços de terceiro, o que não é muito interessante. Se o crescimento dessa linha for tão forte, quase dobrar, que é o que está acontecendo com ela, e só nesse trimestre cresceu 26%, muito acima de receita, muito acima de qualquer melhoria que a empresa tem. Então eu, como sócio, também gostaria de uma explicação dela para isso. O mercado viu o balanço como sólido, ela superou as expectativas e muito para o lucro líquido, 47% acima do consenso do mercado. Quem traz esse relatório é Genial, que tem recomendação de compra para a empresa, trazem também a questão do valuation, que a gente já vai falar, os múltiplos eles realmente estão bastante descontados, tem a questão de precatórios e tem a questão do EV/RAB dela, que está bem abaixo da Copasa, que a gente também vai fazer uma comparação. O BTG também trouxe o relatório e a opinião dele, uma geração de caixa sólido, enquanto custos eles seguem baixos e acompanhando a inflação, um lucro e o EBITDA vindo acima do esperado, e na previsão do banco, no comentário rápido, olha só como ela cresce em receita de um ano para o outro, ela nunca cai em volume de faturamento. Em 2025 deve ser de 7,4, em 2026 acima dos 8, e todos esses têm um crescimento de mais ou menos 10% de um ano para o outro. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível e dá para ver que no longo prazo a receita da Sanepar cresce sem parar, o lucro líquido acompanha e também cresce ano após ano. Aqui a gente tem provavelmente a melhor DRE de toda a Bolsa de Valores. Quanto ao ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 12,6 e nos últimos anos ela vem sendo bastante eficiente, sempre entregando acima de 14, 15%, e a rentabilidade dela atual é de 14,71%. E o dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e de Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica muito boa de 6,5%, e aqui a gente tem um tema bem polêmico, principalmente se tratando de Sanepar. A média histórica dela é muito boa, a gente já vê que ela é uma empresa que sempre remunerou muito bem os sócios, só que nos últimos 2 anos ela segurou a distribuição, ela está muito focada em expansão e investimentos, e além do que, ela é uma empresa que demora a fazer pagamentos, então isso acaba afastando a grande maioria dos investidores, só que ela também tem um lado positivo.
positivo. Ela é uma empresa que sempre cresce aquilo que ela distribui para quem é sócio. A própria empresa traz essa imagem que desde 2020 para cá, todo ano, ela distribui cada vez mais para quem é sócio. Só que se a gente pegar um histórico maior ainda, que a gente inclusive já estudou, vai perceber que há muito tempo, há muitas décadas, a Sanepar ela tem um dividendo crescente. Isso é algo muito raro e, além do mais, é algo extremamente importante para o efeito composto na carteira do sócio. O dividend yield ou custo com isso, ele também dispara conforme o tempo passa. Então eu sempre toco nesse ponto na Sanepar, porque muita gente deixa de investir por ser levado por algumas falas que realmente não agregam muito. Numa carteira previdenciária ou no investimento, o pior cenário é uma lacuna, é ficar algum ano ou alguns meses sem pagamento. Isso sim tem um grande impacto no efeito bola de neve ou no efeito composto. Quando a gente fala de uma empresa que sobe ano após ano a remuneração para o sócio, fazendo uma alusão bem simples, é como aquelas frases que a gente sempre ouviu no mundo dos investimentos, dizendo que é importante investir, só que além de investir tem que crescer em capital investido. Quem aporta R$100 hoje, é importante que essa pessoa se desenvolva do lado pessoal para que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos ela comece a aportar mais, a aportar R$200, R$300. É a única maneira de enriquecer no longo prazo. Esse aumento de proventos da Sanepar ele faz total diferença. Para quem não acredita ainda, por exemplo, quando a gente pega o Banco do Brasil, que tem um dividendo que não cresce e muito oscilante, mesmo com dividend yield histórico um pouco acima da Sanepar, quando a gente pega qualquer janela grande de comparação, a Sanepar gera mais valor, a Sanepar enriqueceu mais quem acreditou na companhia, e isso se dá, além da boa performance operacional que tanto ela e o Banco do Brasil têm, pelo aumento constante de pagamento para o sócio. Então, na última década, de 2015 para cá, a Sanepar retornou mais do que o Banco do Brasil, mais de 500% contra 366%. E uma janela maior ainda, nas últimas 2 décadas, desde 2005, a Sanepar retornou 3.500%, enquanto o Banco do Brasil retornou 3.200%. São empresas diferentes, setores de atuações diferentes, só que a intenção nem é comparar uma com a outra. O foco aqui é a questão dos dividendos, trazer o que realmente é importante para o investidor e deixar de lado aquilo que não importa. O que é importante é uma boa remuneração e consistência de pagamentos. Lacuna de pagamentos é o pior cenário e é o que o sócio sempre deve fugir, de empresas que por anos não pagam nenhum dividendo. Demorar para pagar uma vez ao ano e pagar isso 6 meses depois não tem nenhum problema, ainda mais se a gente falar de uma empresa que cresce de maneira previsível e remunera também de maneira previsível o sócio. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller de regressão à média. A Sanepar tem uma média de 6,8 vezes o lucro e há 4 anos ela vem sendo negociada abaixo dessas médias. O valor atual é de 5,5 vezes o lucro e se a gente fizer um projetado, porque ela é uma empresa muito previsível, dá para colocar tranquilamente um crescimento de 11 até 12% no lucro dela, esse valor ele fica mais baixo ainda. Então hoje, olhando para os próprios números da empresa, ela é uma empresa descontada quando a gente olha para aquilo que ela está lucrando. E dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, a gente viu na apresentação da empresa que ela ainda tem um nível muito controlado, 1,7 e 1,6 é o valor oficial, ainda está bem tranquilo, apesar dessa alta nos últimos anos, que é algo necessário, ela está em um ciclo de investimentos muito alto, coisa que ela já viveu lá atrás, e só ainda está em patamares bem confortáveis. E o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, a gente sempre tem várias maneiras de fazer. Bazin falava para fazer a média dos últimos anos. No caso dela, por exemplo, como ela é uma empresa perene, constante, previsível, daria para colocar 10% aqui e fazer um dividendo preditivo. A gente vai ser conservador, entendendo que ela não deve entregar menos do que ela pagou em 2024, pegar esse 0,31 do último ano fiscal fechado, divide por 6% e a gente teria um preço teto de 5,25 por ação. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, pode pausar o vídeo na hora que você quiser. A gente pega 22,5, multiplica pelo LPA, que é 0,99, multiplica de novo pelo VPA, que é 6,74, extrai a raiz quadrada disso e a gente vai ter um preço justo de R$ 12,25. É mais do que o dobro do que a cotação atual da empresa.
Para a gente finalizar, um comparativo rápido entre Sanepar e Copasa. Muita gente tem essa dúvida, qual das empresas faz mais sentido? No comentário rápido, elas são extremamente parecidas. Se você pegar a DRE da Copasa, por exemplo, e colocar do lado da Sanepar, você vai ver um crescimento muito parecido. Ela também é muito previsível, perene, mas ainda assim, a Sanepar cresce em um ritmo mais constante que ela. E a Copasa está cotada hoje a R$ 23. A última vez que a gente falou da empresa, ela estava cotada na casa de R$ 14. Aqui a gente fez uma série de vídeos falando do desconto e da simetria dela. De lá para cá, a gente tem membros, inclusive, que se aproveitaram disso, e fora todo o dividendo que ela pagou, só a cotação dela já valorizou mais de 60%. Então, nos últimos 2 anos, a Copasa ofereceu um retorno muito bom, mas esse tempo já ficou para trás, principalmente porque o dividendo dela é baseado em dividendo extraordinário. Quando a gente pega todos os outros números, a Sanepar é a empresa mais barata, aqui olhando para o PL, que é o preço sobre lucro, mas uma outra maneira também de olhar para a empresa de saneamento é o EV/RAB, e nele também a Sanepar leva vantagem, uma vantagem considerável ainda, preço sobre valor patrimonial e todas as métricas que levem também em consideração o valor patrimonial da empresa. A Sanepar é a mais barata hoje e ela também é a empresa mais eficiente. Em nenhum desses indicadores a Copasa vence a Sanepar, e até mesmo na questão da dívida da empresa. Então o que jogou essa cotação da Copasa para cima foi o dividendo da empresa. Então toma muito cuidado quem está focado nela, principalmente pela remuneração, porque a tendência é de que muito em breve esses dividendos caiam, porque nenhuma empresa consegue ficar pagando dividendo extraordinário por tantos anos de maneira consecutiva. E quando ela voltar ao patamar normal, vai ser algo parecido com a Sanepar. E por conta de tudo isso, e por estarem no mesmo setor, na mesma atuação, a Sanepar hoje é uma empresa muito mais descontada na bolsa quando a gente compara ela com a Copasa. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios da Sanepar, se são sócios da Copasa, da Auren e da Cosan, que a gente comentou também. No próximo vídeo a gente vai falar de Transmissão Paulista e do resultado da Auren. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se você está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição. Através dele dá para negociar diversos benefícios, preenche pelo celular mesmo, leva menos de 1 minuto, é bem fácil, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!